Fala aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de Mahou Toyaju, que é um dos animes assim mais diferentões dessa temporada, porque é cheio de cenas pesadas e com uma temática de magia, sobrenatural, suspense e tudo em um clima meio dark. E nesse vídeo eu vou falar dos pontos negativos, positivos e também da melhora que esse anime tá tendo. Então bora lá! Mas antes de qualquer coisa, eu preciso avisar a vocês que eu vou falar dos pontos positivos e negativos, mas eu também vou contar um pouco da história do anime e um pouco também dos desfechos, né, pra dizer se o desfecho foi bom, foi ruim, o que eu achei. Então assim, esse vídeo tem spoilers até o 4º episódio, que eu só tem 4 episódios até o momento que eu gravo esse vídeo. Então, vai ter spoiler, beleza? Agora que vocês estão avisados, bora pro vídeo! Então, galera, há não muito tempo atrás eu já tinha gravado um vídeo sobre Mahou Toyaju e no caso era só falando do primeiro episódio e tecendo principalmente algumas críticas, né? Porque eu critiquei muito a questão, e eu repito essa crítica, com relação à garota, que pra mim é meio que o ponto fraco do anime. Porque além dela não ser bem uma garota, ela é muito exagerada, sabe? Aquele negócio dela tá sempre com raiva, sempre raivosa o tempo inteiro, não é uma coisa tão legal, porque eu até entendo... pela situação dela, de ser amaldiçoada e tudo mais, dela ter raiva das bruxas e ficar pistola quando vê uma. Isso tudo bem. Só que o problema é que ninguém fica com raiva 24 horas por dia. Ai, mas ela é uma criatura, um monstro. Pô, mas fica chato, fica saturado. E em inglês eles têm uma expressão muito boa pra isso, que é tipo overreact. Tipo, uma reação exagerada. Sempre uma reação acima daquilo que deveria ser, que chega a ser um pouco incômoda, né? Porque tá lá um diálogo, mó cabeça, entre dois caras falando e chega ela com uma frase merda, falando alguma besteira. Então assim, isso tira um pouco a gente, principalmente no primeiro episódio, estou num choque com aquilo. Eu sinceramente tive essa impressão meio negativa no primeiro episódio, e muita gente teve também, porque em todos os rankings ele foi muito mal, decepcionou muita gente nesse ponto, mas você tenta relevar isso nos episódios pra frente, porque senão você não aguenta, né? Eu não consigo relevar muito bem não, pra falar a verdade, mas tem que fingir demência quando se trata dela. Mas assim, fora isso, no primeiro episódio, eles apresentam também um pouco da história do mundo, e falam principalmente das bruxas, que vai ser o foco central de todo o anime, e também das maldições. Então ele dá o pontapé inicial, fala do o que são as bruxas, que são descendentes, enfim, e pessoas muito poderosas. Provavelmente é a classe mais poderosa humana, ou próxima da humana que tem naquele mundo. E também explica as maldições. E o primeiro episódio, então, que eu falei no outro vídeo, se quiser mais detalhes, veja esse outro vídeo, eu achei só ok, né? Teve aquela menina que foi, essa menina protagonista que é meio chata, mas a história foi razoável. Só que com o passar do tempo, indo agora pro segundo episódio, segundo e terceiro episódio, que são o segundo arco, a coisa começa a ficar um pouco melhor. E aí eu comecei a achar um pouco mais interessante. Porque nesse arco, embora a menina continue do mesmo jeito, eles começam a abordar um outro tema, que são os itens mágicos. Né? Aí eles falam lá sobre os itens mágicos e falam que lá, itens mágicos são uma coisa meio complicadas, porque... é o seguinte, você tem um item mágico, ele te dá um poder semelhante ao poder de uma bruxa, ou seja, te dá muito poder, só que ele sempre cobra um preço. Ele sempre exige alguma coisa de você. E se você não fizer, ele te mata. Você eventualmente morre. E aí conta a história lá de uma mulher que é uma policial, que é maga também, e que tá investigando uma série de assassinatos muito bizarros, aparentemente feito por uma bruxa. Aí os dois protagonistas vão pra lá, começam a investigar o caso e ficam sabendo da história dela, que ela tem uma história bem triste, que os 2 filhos dela morreram pra bruxa em um incêndio, e depois o namorado dela, que era também um professor de magia, foi morto pela bruxa também na frente dela. Então assim, ela tem uma história bem triste, e eles começam a investigar essa bruxa e ver o porquê também que essa bruxa mata muita gente relacionado com ela. Muita gente tá ao redor dela, mas ela mesmo, a bruxa não mata. E já no terceiro episódio, que é a parte final desse arco, eles mostram que a bruxa, na verdade, não era uma bruxa. Era sim os filhos dessa mulher, aqueles que teoricamente tinham morrido na casa, no incêndio. Eles não morreram, eles pegaram um instrumento mágico, né, que eram 2 grimórios, como se fosse o volume 1 e o volume 2, e começaram a usar. Só que quando eles começaram a usar, eles tinham que pagar um preço, que era matar pessoas diariamente. Então por isso que eles iam matando as pessoas ao redor dela. E já que eles eram meio malucos também, eles ficavam putos, porque ela tinha um namorado, enfim.
Você entende? E eles eram adotados e aparentemente eles tinham algum sentimento estranho com a mãe deles. Eram uns moleques meio bitolados. E aí é legal que, assim, eles mostram esse plot que foi bem bacana, dos filhos da mulher serem assassinos e matar até o namorado dela. E o cara usa uma estratégia muito legal pra pegar eles, que é usar uma magia lá, tipo, ele usa um tecido, um couro estranho, bota um líquido vermelho e faz como se fossem corpos. Aí ele vai lá, os caras vão lá, matam os corpos achando que, cumprimos a nossa meta. Só que você não consegue enganar o item mágico. E na hora que eles chegam lá, um já começa a passar mal, um dos filhos dela começa a morrer quase, porque eles não cumpriram a meta de matar. Eles mataram bonecos. Né? Então era uma enganação do cara. Pô, foi uma estratégia mó legal, assim. E tirando também que, além da surpresa de ter sido os filhos da mulher, que você acha que é uma bruxa, porque toda hora aparece uma bruxa, né? Só que era o visual que eles colocavam pra enganar o pessoal. É legal porque teve uma diferença também do primeiro arco. Que o primeiro arco, aquela menina que ficava ao lado da bruxa lá, ela saiu de boa, né? Ela teve as mãos e os pés cortados, mas depois, por magia, provavelmente, botaram no lugar e ela tava livre, leve e solta no final. Eles não. Nesse caso, a mãe teve que matar os filhos. E assim, porque ou ela matava ou o livro matava. E como o livro ia matar de forma muito mais sofrida, ela teve que atirar nos filhos adotivos. E foi bizarra a cena, porque ela falou assim: cara, agora eu nem pena consigo sentir de vocês depois do que eles fizeram, e meteu o tiro nos caras. Meu Deus. Tipo, um final assim que eu falei, caraca. Bom, cara, pra um anime dessa temática, sombrio, dark, você espera uma coisa assim. Falei, olha, o final desse arco aí, o terceiro episódio, foi o primeiro que eu falei, olha, interessante, gostei de ver. Mas agora a gente vai pro quarto episódio, que foi um outro arco que mudou tudo de novo. E eu achei esse arco mais promissor, mais até do que o terceiro. O segundo arco, que foi o segundo e terceiro episódio. E assim, no quarto episódio já começa mostrando um cara com uma aparência meio estranha, correndo com uma faca na mão. Aí a menina chata do cão lá dá um socão nele e nocauteia o cara. E aí explicam que eles são mortos-vivos. E a temática desse arco vai ser exatamente esse: mortos-vivos. E lá eles explicam também que sempre tem aquela intro, que é até legal, com uma musiquinha muito climática, que eles falam o que são os mortos-vivos lá. Lá os mortos-vivos podem existir, você tem que ter um necromante pra reviver a pessoa. Só que esse cara, assim, é tudo tipo fiscalizado. Tem regulamentação, não é de qualquer jeito. Tem que ter a aceitação da família, a pessoa antes de morrer, normalmente ela tem que falar que aceita. Tem que ter uma área onde tem um necromante que cuida daquela área, porque tem que fazer um tipo de manutenção no morto-vivo, senão ele perde o controle. E um morto-vivo ressuscitado lá, tem vários tipos, tem 3 tipos, onde ele tem autonomia total, é como se ele voltasse à vida mesmo. Outro que tem uma autonomia parcial e outro que é controlado pelo necromante. Ao que eu entendi, o primeiro é permitido. Os outros 2 eu não sei como que é a situação, se tem limitações, eu não sei como que é, exatamente ainda. Mas existem esses 3. E aí aquele cara que ela socou, a menina socou, era um morto-vivo descontrolado. E eles começam a falar que tem muitos mortos-vivos aparecendo naquela área. Né? E aí o cara, aquele protagonista que é mais legal, o cara do caixão lá, ele chega e fala assim, olha, você fez bem em chamar a nossa ordem, só que não é minha especialidade. Então eu vou te encaminhar para a melhor pessoa para o caso. E aí ele encaminha. E depois mostra outros 2 personagens que vão ser os protagonistas desse arco. E isso eu achei genial, isso eu achei interessante. Primeiro, porque tira a loira chata. Ponto, já ganhou, já melhorou a saga, só por causa disso. Mas também porque, cara, imagina que interessante se tiver os protagonistas principais, mas não tiver só o núcleo deles. De vez em quando mostrar um núcleo mais necromântico daquela menina. Ter 2 núcleos, ou quem sabe 3. Ou talvez essa menina aí que é necromante, ela não seja um núcleo fixo. Às vezes mostre ele, mas quando sai da alçada desses protagonistas, eles chamem sempre grupos diferentes. E continuem apresentando novos personagens. Bom, eu achei a ideia muito interessante. Eu não me lembro de ter visto algo parecido nos últimos tempos. Não sei vocês. Mas a ideia foi muito boa, mesmo porque a menina é muito legal. Aí chega a nova menina lá, ela já é toda o contrário da chata lá. É toda calma, aquela voz serena. E ela tem alguma coisa errada. Você vê que quando ela fala, sai fumaça da boca dela. Né? E a pessoa fala, nossa, tá frio perto dela. Ela tem algo estranho. E tem uma hora, inclusive, que ela tá tomando um chá lá, que mostra a mão dela. Cara, a mesa é branca, a mão dela é quase igual. Ela é pálida, pra falar a verdade. Então, eu não sei se ela é uma morto-vivo ou não sei o que é o caso dela. Mas eu fiquei muito encucado, achei bem legal. Aí ela também tem um ajudante, um carinha lá do tapa-olho,
que ele meio que faz a função da menina chata no grupo dela, que é dar porrada, só que ele não é tão enjoado não, ele é mais tranquilo. E aí eles vão investigar esse negócio dos mortos-vivos, é mó legal a investigação toda, além de raciocínio dela, por conta que ela vai explicando essas coisas que eu falei, dos 3 tipos de mortos-vivos, de como que faz para reviver a pessoa. Então ela vai explicando várias coisas e a história vai ficando interessante pra caramba. E aí ela chega numa hora lá numa igreja e ela usa uma lanterna mágica que joga tipo uma luz, mas que só os mortos-vivos e só aqueles que não estão em plena consciência que conseguem ver. E eles vêm todo pra área onde ela tá. E aí ela chama aquele monte de morto-vivo e aí ela faz as deduções. Cara, a dedução é muito boa dela. Olha, eles estão tudo no mesmo lugar. Ela começa a fazer altas deduções. Aí o cara, por quê? Pelo tempo que eles chegaram aqui. Eles chegaram tudo ao mesmo tempo. Ela começa a fazer umas deduções muito legais. Assim, uma investigação muito boa. E aí tem uma cena de ação até razoável ali do cara batendo nos mortos-vivos. Enfim, e eles conseguem, depois disso, chegar na casa do possível necromancer. E aí também tem uma coisa meio assustadora, porque normalmente os zumbis lá são meio fracos, mas tinha um zumbi muito parrudo lá, que aparentemente ele tem alguma coisa especial. Foi imune a tiro, basicamente, e deu um pau naquele menino, o ajudante dela. Tanto que quando o necromancer aparece e eles relutam em ajudar, ele faz o zumbi grandão cortar o pescoço do ajudante dela, que aparentemente morreu. Agora, eu não sei se ele vai voltar como morto-vivo, se vai morrer mesmo. Não sei o que vai acontecer, mas me deixou curioso, né? E, pô, foi muito estilo aquele necromancer aparecendo no corpo de um morto-vivo, tipo de uma maid, que provavelmente é um morto-vivo que ele controla, né? E falando com a voz dele, aquela voz estranha. E, cara, ficou tudo muito embaçado, ficou tudo muito misterioso. Porque qual é a função desse cara? Ele tá querendo criar tipo um apocalipse zumbi, porque tava todos os zumbis no mesmo lugar, concentrados. E aqueles zumbis que obedecem a ele quase cegamente. Então, assim, parece que tava formando um exército, formando uma tropa no mesmo lugar. Então eu fiquei bem encucado e o mistério tá começando a funcionar. Tá começando a ficar legal. E assim, obviamente, esse anime não é pra todo mundo. É pra quem gosta, assim, de coisas pesadas, cenas pesadas. Um pouco de violência sobrenatural, coisas assim, tipo, meio puxando quase pra um terror. Mais suspense. Mas tem essas criaturas meio horrorosas aí. O que deixa ele bem interessante. Na moral, eu gostaria mesmo de ver essa loira, essa necromancer, junto com o cara do caixão. Esses dois eu gostaria. Esse seria um time equilibrado, mas eles nunca fazem isso, né? É muito difícil o anime colocar 2 caras mais quietos, mais moderados, mais inteligentes. Sempre tem um pé na porta, um mais engraçado, porque eu acho que ficaria monótono também. 2 caras muito inteligentes falando num tom baixo, né? Acho que muita gente não ia gostar. Então eu acredito que seja por isso que sempre tem um figura, um doidão no meio. Mas galera, então agora, antes de encerrar o vídeo, eu preciso te fazer uma pergunta. Por que estamos nessa temporada e atualmente estou acompanhando vídeo por vídeo Frieren? Os outros estou falando pingado, tipo, de vez em quando eu falo sobre esse anime aqui, às vezes eu falo sobre Sasaki to Pichen, às vezes sobre o Boku no Kokoro, às vezes Classroom, mas eu não tô seguindo um em específico. Então, galera, me ajudem aí também e deixem aqui nos comentários que vídeo você gostaria de ver, que anime você gostaria que tivesse uma análise semanal, né? E assim, de preferência, peguem animes que tenha como fazer uma análise semanal. Porque, por exemplo, aquele da surdinha, acontece quase nada. Aquilo é impossível, aquilo tem que colocar no giro da semana, junto com outros animes. Porque é só os dois se encontrando, não tem slice of life, tem comédia, nada, eles se encontram de novo. E não dá pra fazer um vídeo inteiro só disso. Então, se possível, me dá uma força aí, coloca aqui nos comentários o que vocês gostariam que eu falasse. Classroom, Boku no Kokoro, qual é o anime que vocês gostariam de ver? Beleza? Ou vocês querem que eu continue falando sobre esse? Porque é interessante falar sobre o mistério, né? Anime de mistério, assim, terror. É interessante falar, ver como que... analisar a forma que eles estão investigando as coisas. É legal. Então, se vocês quiserem esse também, deixem nos comentários se gostaram desse vídeo. Porque, né, deve ser mais ou menos nesse mesmo perfil que eu traria outros vídeos dessa série. Beleza? Mas então é isso que eu queria falar com vocês. Eu agradeço demais a todo mundo que chegou até aqui. E se possível, deixa um like, porque ajuda muito. Se inscreva para não perder outros lançamentos. E eu vejo vocês no próximo vídeo.